Boa noite a todos. A sensação que eu tenho, cada vez que eu chego aqui, eu encolhi. É incrível, gente. Cada vez isso aqui fica mais feliz. Então, a proposta de hoje, o Júlio ainda há pouco me perguntou qual seria o tema da noite. Eu disse para ele, Júlio, é um tema bem grande. É Setembro Amarelo, 2 pontinhos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma frase de Jesus, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que sejamos todos muito bem amparados, muito bem intuídos, e que cada um de nós hoje saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, e que cada um de nós saímos daqui esperançosos, dando graças à vida e à existência que temos. Essa é a proposta da noite. Lembrando sempre que tudo que eu disser é a minha compreensão dentro do tema que eu estudei. Tá ok? Então vamos começar. Dentro do nosso dia a dia, quando a gente está com uma dorzinha no dedo, no braço, no peito, na cabeça, no ouvido, no pé, não importa. Quando a dor bate, é um alerta de que existe algo físico que não está muito bem no nosso organismo e a gente precisa procurar um alívio para essa dor. A gente precisa um diagnóstico para essa dor. E mesmo que essa dor seja causada por uma doença crônica, a medicina tranquilamente, consegue nos dar uns remedinhos, uns analgésicos, para que a gente consiga aliviar essa dor física e dar mais qualidade de vida para seguirmos o nosso dia a dia. Então, tratar a dor física, por mais crônica que seja a doença, entre linhas é mais fácil. No entanto, todos nós passamos por dores que a medicação não tem como aliviar. E essa dor, ela é única e exclusiva de cada um de nós. A pessoa que sofre de um câncer, vamos dizer, de mama, as mulheres podem mais ou menos se reunirem e cada uma delas terão mais ou menos umas características iguais, parecidas dos sintomas da doença. Agora, as dores da alma, elas são muito íntimas nossas. Só nós sabemos o quanto dói. Só que a maioria das vezes a gente não sabe exatamente por que dói. E é exatamente por não sabermos por que dói e o que fazer com essa dor que nos aniquila, que nos suga, que nos esmaga, que nos tira a vontade de viver, é que muitas pessoas pensam que morrer é a melhor solução para dar o fim nessa dor. Então, a maioria das pessoas que pensa em suicídio, no íntimo dela, ela não quer tirar a sua vida. Ela apenas quer dar fim na sua dor. É tão simples assim. Ela não quer morrer, ela quer matar a dor dela. E ela pensa que morrendo, ela vai aliviar essa dor. E aí, a gente precisa ser muito frio e dizer que essa decisão é uma decisão de uma pessoa ainda muito materialista. De uma pessoa que não compreendeu
que a morte do corpo não vai aliviar a dor da alma. Porque quando nós morremos, nós vamos permanecer tal qual nós estamos. E provocar a nossa morte prematuramente vai nos fazer sofrer muito mais. Então o suicídio não é a melhor opção. O viver é a melhor opção. O lutar para aliviar a dor é a melhor opção. A maioria dessas dores da alma, embora a gente pense que ela não tem uma causa, ela tem uma causa. E elas geralmente estão ligadas a perdas financeiras muito drásticas, o choque muito grande, a traições, a lutos e muitas outras situações que nos tiram do chão, que fazem com que a gente não saiba como sair dessa situação. Geralmente, quando a gente pensa em morrer, é porque a gente não sabe como sair da situação. E a gente se concentra tanto no problema, a gente se fixa tanto no problema, que a gente não consegue enxergar as janelas que estão abertas ao nosso redor para sairmos dessa situação. Então, a gente precisa dizer que a doutrina espírita, ela vem nos consolar. Uma vez um amigo meu me disse que a doutrina espírita, ela é conformista. Ela faz com que a gente se conforme com a dor. Não é verdade. Não é verdade. Conformismo seria eu estar passando por uma dor muito grande, me sentar na minha casa, no meu sofá, não fazer nada e esperar que essa dor passe ou ficar curtindo a minha dor. Isso seria um conformismo. O consolador da doutrina espírita é eu tentar compreender por que eu estou passando por essa dor e ir adiante para sair dessa dor. Jamais um espírita não sofre. Todos os espíritas sofrem. Mas quem de fato compreendeu, aprendeu e concebeu a doutrina dentro de si, nós conseguimos compreender que, por mais doída que seja essa dor, ela tem uma causa. E se não é uma colheita minha dessa existência, é uma colheita minha de outras existências. Eu preciso passar por essa dor. Mas como compreender que eu preciso passar por uma dor? Parece tão cruel, tão injusto. Por que eu preciso sofrer? E quando eu começar a questionar para que eu preciso sofrer, o que eu estou aprendendo com essa dor, o que ela está me ensinando, de que maneira ela está me purificando, opa, é esse o ponto que a doutrina espírita nos pega. É dessa forma que nós precisamos enxergar a dor. Não como uma injustiça, não como um castigo, não como eu não mereço. Não existem vítimas. Não existem vítimas. Todos nós estamos onde precisamos estar. É uma frasezinha do Chico Xavier que está no livro Calma. Nós estamos onde precisamos estar, com quem precisamos estar. O mesmo diante das nossas dores. Então, quando a gente compreende esse ponto, essa dor, ela fica mais suave. Ao invés de pensar em suicídio, em dar fim na minha vida, eu vou pensar em resolver essa dor. Eu vou pensar de que maneira que essa dor cada vez vai me purificar mais. Esse é o convite da dor. A purificação, a humildade, o aprendizado. Esse é o objetivo da dor.
Mas parece cruel, não parece? Pensar que a gente precisa sofrer para evoluir. Mas aí vem a outra frasezinha do Chico Xavier. A dor é inevitável. Nós vamos ter várias dores. E as dores do coração, as dores da alma, as dores morais, elas doem muito mais. As cicatrizes não vão embora do que as dores físicas. As dores da alma, as dores lá de dentro de nós, essas dores são muito fortes. E elas são muito fortes porque ninguém consegue medir o tamanho dessa nossa dor. E aqui a gente abre um parênteses bem grande e uma observação bem importante. A empatia, gente, não é eu entender a dor do outro. É alguém chegar para mim, contar todas as suas dores e eu dizer assim: ah, meu irmão, eu entendo o que você está passando. Não entende. Eu jamais serei capaz de medir a dor de alguém. A morte da minha mãe, para mim, não teve a mesma dimensão de sofrimento do que para o meu irmão, que é materialista. Sofri com a morte da minha mãe, é lógico, eu tenho saudades da minha mãe, mas o meu irmão sofre muito mais, porque para o meu irmão, a minha mãe acabou. Eu sei que a minha mãe continua. Vocês entendem? Então não tem como eu medir a dor do outro. Tem como eu ouvir o outro e me posicionar no lugar do outro. Isso é empatia. O que eu estaria sentindo se eu estivesse no lugar do outro que está me contando sobre a sua dor? Isso é empatia. Então a doutrina espírita vem exatamente nos dizer que somos espíritos imortais. Temos uma única vida, muitas existências. Já tivemos muitas existências passadas e teremos muitas existências pela frente. Hoje, nesse momento, nós somos a nossa melhor versão. Isso quer dizer que, quando a gente fica sozinho com a gente mesmo, e a gente não gosta muito do que pensa, do que sente, do que vê a nosso respeito, nós já fomos piores. Hoje a gente já se condói com o outro. A gente já olha para alguém no olho e diz: eu te amo. Por muitas encarnações a gente não fazia isso, porque nós éramos muito ainda instintivos. Hoje em dia a gente já tem as sensações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Lei de Amor, tem uma partezinha que diz que o espírito, em seu princípio, ele é instinto. À medida que ele vai evoluindo, ele começa a ter sensações. E seria muito bom a gente ter boas sensações. E à medida que ele evolui mais e mais, ele começa a ter sentimentos. E sentimentos sempre serão bons. Se resume no amor. Então nós ainda somos instintos, né? Já falamos que tudo que a gente vivencia nessa encarnação, André Luiz, se não me falha a memória, no livro Os Mensageiros, ele diz que 75% dos nossos sofrimentos nessa existência terrena são derivados das nossas plantações nessa encarnação. Apenas 25% é pagamento, resgate das encarnações passadas. Então, vamos ficar muito atentos e parar de nos defendermos
Quantos de nós já não dizem assim, na encarnação passada joguei pedra na cruz, devo ter feito muito mal para essa criatura na encarnação passada? Não, a gente está fazendo nessa. A maior parte dos nossos sofrimentos nessa existência é colheita nossa de coisas que já fizemos. E se serve de consolo, tem uma frase que se atribui a Chico que não é de Chico, né? Embora ninguém consiga voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo final. Então, se alguém de nós, algum dia, já se sentiu muito perdido, ou se nesse momento algum de nós está se sentindo muito consumido, muito perdido por uma dor que só você sabe o que está passando, é tempo de recomeçar. E esse recomeçar, muitas vezes, exige de nós ou um passo para trás. Às vezes, dar um passo para trás é o mais puro sinal de humildade. Eu preciso retroceder. O caminho que eu segui não é o legal. Não está me fazendo bem. As companhias que eu escolhi não estão me fazendo bem. E eu preciso me retirar. Esse passo para trás, às vezes, é necessário. Então, ou eu preciso dar um passo à frente para sair da posição que eu estou. A única coisa que eu não posso fazer, e aí sim seria conformismo, é eu me sentar e esperar meu sofrimento passar por conta própria. O sofrimento não passa por conta própria. O sofrimento precisa me ensinar. O sofrimento precisa me fazer agir. O sofrimento precisa me fazer melhorar. Esse é o objetivo do sofrimento. Por isso que a dor é inevitável. O sofrimento depende de nós. Porque quando eu começo a perceber que o sofrimento está exigindo um passo para frente, ou um retroceder, ou uma tomada de decisão, eu paro de sofrer. Eu estou com dor, mas eu vou procurar um médico. A mesma coisa com as dores da alma. Eu estou com dor. Só eu sei a dimensão da minha dor. E eu preciso fazer algo. E esse algo é conversar com alguém, é procurar tratar a minha saúde mental, é vir no atendimento fraterno, no Leon Denis, ou em qualquer outra casa espírita, é ir conversar com o pastor da minha igreja. São várias opções desse meu passo para sair da dor. A doutrina espírita também nos ensina que, por mais absurdo que nos pareça, nós pedimos e escolhemos estar passando por todas essas dores da alma, por todos esses sofrimentos que às vezes nos parecem tão injustos. Parece meio insano, né? Mas quando a gente pensa que somos um espírito imortal, que já tivemos várias existências, que teremos muitas outras, a gente ainda não tem a dimensão da nossa história, do nosso histórico espiritual. De tudo que nós temos impregnados de instintos, de bons sentimentos, de aprendizados. A gente não tem essa noção. Por quê? Porque a gente só se dá conta desse mundo material que nós estamos, da existência como Marlete, da existência como José. Eu não tenho dimensão do que eu fui, do que eu fiz, do que eu aprendi nas existências passadas. E é a partir desse meu aprendizado nas existências passadas que eu escolhi todas as provas que eu estou passando agora. Inclusive essas dores da alma, que eu não estou conseguindo trabalhar muito bem e estou pensando que a morte é o meu melhor caminho.
A doutrina espírita também nos ensina que por mais doída, por mais cruel que nos pareça a vida, nosso futuro é a felicidade. Não é fantástico? Isso não é conformismo. Se nós já fomos piores, hoje somos melhores, nas encarnações que vêm, que virão, seremos melhores ainda. E nessa mesma existência, a partir desse agora, nós podemos transformar a nossa existência. Esse transformar a nossa existência é deixar de sofrer? Não. Os sofrimentos virão. Transformar a nossa existência será aprender a lidar comigo, a lidar com o outro e com as dores que eu enfrento. Isso é transformar a nossa existência. Transformar a nossa existência, como disse o Júlio no convite para a roda de conversa, é começar a compreender quem eu sou. Sabe aquele autor Sidney Sheldon, quando ele diz que quando você quiser se reconhecer, nunca se olhe no espelho, porque você sempre vai encontrar um estranho diante de você? Então, o convite da transformação nossa é essa nossa autodescoberta. Quem eu sou? Por que determinadas coisas ainda me fazem sofrer tanto? E cientes de que nós também somos a pedra do sapato de alguém. Nós também fazemos alguém sofrer. A doutrina espírita também ela nos ensina então que nós vamos começar a reinterpretar as nossas dores. Reinterpretando as nossas dores, nós não nos colocaremos mais na condição de vítimas de alguma coisa ou de alguém. Se existe alguém que é vítima, sou eu de mim mesma. Não sou vítima de mais ninguém, de mais nada. Sou vítima de mim, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das coisas que eu deixei de fazer e das coisas que eu fiz e não devia ter feito. E respondo por isso. E todos nós responderemos. Ninguém mais responderá por uma atitude feita ou não feita nossa. Da mesma forma que ninguém entende o tamanho da nossa dor. Só eu entendo o tamanho da minha dor. Só você entende o tamanho da sua dor. Resumindo então, a doutrina espírita nos ensina a enxergar além dos olhos do corpo. Essa é a beleza da doutrina espírita. Quando eu começo a enxergar além dos olhos da carne, eu começo a acionar esse botãozinho interno, essa centelha divina, esse eu que eu ainda não sei quem sou, mas já quero descobrir. Já ouso pensar que eu não sou esse corpinho, que eu sou algo muito maior, transcendente, que eu sou especial. Todos nós somos seres especiais. Quantos espíritos gostariam de estar no nosso lugar? A fila é enorme para encarnar. E nós estamos aqui, presenteados por uma encarnação, vivendo transições. Quem tem mais de 50 anos passou por um progresso tecnológico maravilhoso. Passamos por progressos maravilhosos, por transformações morais. Como é que eu ouso pensar e não viver? Não seria muita ingratidão? Eu fui presenteada pela vida. Como não desejar viver? Por não estar sabendo lidar com a minha dor.
Hoje nós vamos até às 10. Francisco de Assis, nos livrinhos, nos relatos de Francisco de Assis, até nos filmes mesmo, ele costumava chamar as dores físicas e as dores da alma de minhas irmãzinhas. Por quê? Porque ele compreendeu que tanto a dor física, a dor do corpo, é um alerta para ele dar uma paradinha e repensar como ele está cuidando do corpo, e isso também deveria servir para nós, e as dores da alma é como eu estou lidando com aquilo que eu ainda não sei. Como eu lido com o desconhecido? Como eu lido com o medo? Quando o vento bate do barco da musiquinha que o Adriano cantou lá, como é que eu lido? Eu começo a gritar? Eu fico apavorada? Ou eu me dirijo a Deus pedindo ajuda? A musiquinha é muito fantástica nesse sentido. A gente aprendeu com as crianças da Oficina do Amor essa música. Ela é linda. Exatamente. O vento balança a nossa fé, balança a gente mesmo. E a gente não sabe o que fazer. Aí eu me perco. Por quê? Porque eu ainda não sei me conectar com o meu eu interior e com o Ser Supremo. A dor também é para isso. A dor tem outros dois grandes convites, então. O encontro maravilhoso comigo mesma e a descoberta, o sentimento, o trazer um ser divino, uma força maior. Conceber essa força maior para perto de mim. A dor faz isso, porque ela purifica a alma. E a partir do momento que eu purifico a alma, eu desejo, eu quero me conectar com algo superior. Não importa se é Deus, Allah, Buda, não importa em quem você acredita. Importa que você acredita que existe a força superior que está te protegendo. Paulo de Tarso, ele também compreendeu a dor. Paulo de Tarso sofreu muita violência depois que ele se converteu, né? E diante das cartas que ele enviava, ele sempre dizia: eu transbordo em júbilo em meio às minhas atribulações. Como é que eu posso transbordar em júbilo em meio às minhas atribulações? É possível guardar a minha dor bem escondidinha aqui dentro de mim e ir feliz abraçar o meu irmão? É, porque a dor é só minha, o meu irmão não tem nada a ver. Então é possível eu ter a minha dor bem guardadinha e feliz e abraçar o meu irmão. Chico Xavier costumava dizer que o verdadeiro espírita é aquele que chora escondido no quarto, enxuga suas lágrimas e vai sorrindo atender os que mais precisam. E nós também podemos fazer isso. Guarda a nossa dor, aprende a trabalhar com a nossa dor. Não precisa sofrer, só guarda essa dor. E transborda em júbilo diante da beleza da vida. O meu olhar pode ser triste diante da minha dor. Pela minha dor, eu posso ter um olhar triste. Mas o eu, esse eu interior, essa energia que eu sou, não precisa ser triste. Vocês entendem como é diferente a coisa? Nós não vamos nunca, nessa existência pelo menos, ficarmos totalmente felizes o tempo todo. A felicidade é efêmera da mesma forma que a tristeza também é passageira. Os momentos de alegria são rápidos, mas os momentos de tristeza também são rápidos. E
tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu preciso terminar, então tinha muito mais coisa, tá? Em especial, esse ano, o Setembro Amarelo, ele usou um tema que fez surgir, né, a campanha Setembro Amarelo, ou melhor, o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Provavelmente todos vocês sabem que o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro, ele surgiu a partir da morte de um jovem chamado Mike M. Era um menino de 17 anos de idade, né? E que ele era super, a princípio, ele vivia feliz, ele era um garoto normal como qualquer outro jovem de 17 anos de idade. No entanto, ele havia brigado com a namorada e ele não estava conseguindo lidar muito bem com isso. Só que ninguém percebeu que ele estava depressivo, triste e não sabendo lidar com a perda da namorada. E numa bela noite, exatamente às 23 horas e 45 minutos, os pais saíram de casa, esse menino se suicida dentro de um carro, de um Mustang amarelo que ele tinha. Ele era conhecido na região, ele morava no Colorado, nos Estados Unidos, ele era conhecido na região como o Mike do Mustang amarelo. E aí a região toda, era uma cidadezinha bem pequena do Colorado, eu não lembro o nome, ficou muito chocada com a morte do Mike, e principalmente os pais e os amigos por não perceberem que ele precisava de ajuda. O que a família fez e os amigos também? No dia do enterro do Mike, eles distribuíram cestinhas com flores para as pessoas que foram no enterro dele, com um bilhetinho e um lacinho amarelo. E nesse bilhetinho estava escrito: se precisar, peça ajuda. Essa campanha, esses bilhetinhos começaram a circular a região toda e outras pessoas, nesse bilhetinho tinha um número de um telefone das pessoas que se disponibilizaram a ajudar, quem telefonasse, quem estivesse precisando de ajuda. E a ideia foi surgindo, foi circulando, e então aí os pais também fundaram um Instituto Rainbow Yellow ou alguma coisa assim, que funciona até hoje, na tentativa de ajudar, tipo um CVV, né, na tentativa de ajudar pessoas que pensam em suicídio. Em especial, o Setembro Amarelo é uma campanha nacional, tá? Ela foi criada pelo CBB, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e Conselho Federal de Medicina, tá? O Setembro Amarelo tem alguns objetivos. O primeiro é quebrar, gente, esse gelo que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem de falar: não estou bem, estou pensando em morrer. É quebrar isso. Saúde mental é tão grave e tão necessário cuidar como a saúde do corpo. Se eu não estou me sentindo bem psicologicamente, se os meus pensamentos não estão muito positivos, se eu não estou agindo como eu sempre fui, vamos pedir ajuda. Pede ajuda para um amigo, para um pai, escreve uma carta para alguém. Tem tantos meios, telefona para o CDV, vem no atendimento fraterno. Existem tantos meios de você ser ajudado. Mas, meus queridos, pedir ajuda é um ato extremo de humildade. Vamos ser humildes, é um dos ensinamentos de Jesus. Vamos ser humildes. Precisou de ajuda, os pensamentos não estão muito harmoniosos. Realmente eu estou pensando em morrer para dar fim numa dor que eu não estou conseguindo lidar. Você consegue, você só não está sabendo lidar com ela. Você só precisa de ajuda.
Você não precisa morrer para isso. A graça da vida está em viver a beleza. Essa vida é muito bela para a gente desperdiçar um pensamento de morrer porque não está conseguindo lidar com a dor. E aí vem Jesus, gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus fala cansados e sobrecarregados, ele não está falando do cansaço físico pelo trabalho material. Ele está falando dessa dor da alma que nos suga e que realmente nos cansa, que nos dá a impressão de que estamos cansados de viver. Nós não estamos cansados de viver. A gente só quer curar a nossa dor. E existem inúmeras alternativas para curar essa dor. Uma delas é a prece. É se conectar com Deus, se conectar com Jesus. Não percam nunca a esperança. Nenhum de nós, nenhum ser humano, nenhum filho de Deus nasce para sofrer. Como vamos acreditar num Pai de misericórdia, de bondade, de justiça, pensando na possibilidade de que um de nós aqui nasceu para sofrer? Ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para aprender, para dar graças à vida que temos, para valorizar cada minuto de aprendizado que temos, para abraçar mais, para olhar mais no olho do outro, para dizer eu te amo mais vezes, para carregar no colo quem precisa, para amar. Nós estamos aqui para amar, simplesmente para amar. E esse amor começa por nós. Quem se ama jamais perde a esperança de dias, de momentos melhores. Jamais. E que jamais percamos a nossa fé. Que sempre nas nossas angústias, nos nossos momentos de dor, quando a dor estiver insuportável, que a gente possa se volver para esse ambiente, para a música que a Adriana canta, porque a Magda e as outras companheiras no atendimento fraterno falam, para o passe. Tem tantas opções de mudar o pensamento e reverter o quadro, menos a morte. A gente só vai morrer quando estivermos naturalmente prontos para morrer. Esse é o convite, meus irmãos. Que saímos daqui todos esperançosos e conscientes que somos muito especiais. Somos especiais demais por estarmos vivenciando essa existência e por termos sido presenteados pela vida, pelas existências que já passamos e não sabemos, não lembramos, e pelas muitas outras que ainda teremos. Vamos aproveitar esse momento, essa existência, o máximo possível, para nos melhorarmos como seres humanos, para sermos felizes. E só seremos felizes nos amando, nos perdoando, não nos culpando. Esquecemos das culpas, o ontem foi passado, o hoje é aprendizado. Esqueçamos, perdoemos a nós, perdoemos o outro. Demos a chance ao outro de errar, assim como o outro também nos dá a chance de errar. E procuremos acertar mais, perdoar mais, viver melhor conosco e com o outro. Que saibamos aproveitar a graça da vida, ao olhar o sol, ao olhar o outro. É para isso que nós estamos aqui, para viver intensamente, aproveitar cada minuto tão valoroso que temos pela frente. Boa noite a todos, muito obrigada, muita paz, muito amor no coração e, acima de tudo, muita esperança na vida, porque a vida é bela e vale a pena sempre. Obrigada.